Os senhores tomam a agressão de um outro sentido, a agressão indumentária. Por exemplo, em Nova York, porque nos Estados Unidos esse tipo de revolução está mais avançado do que em todos os países do mundo. Por exemplo, em Nova York, os senhores encontram um amigo nosso que foi há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, nos contou isso, passando, por exemplo, pela Quinta Avenida, que é a grande rua de Nova York, então a grande rua de uma das maiores cidades do mundo. Os senhores encontram em Nova York pessoas que passam vestidas dos modos mais diferentes que vocês possam imaginar. Passa, por exemplo, uma mulher vestida de índia. Absolutamente, pelo meio de Nova York, com aquelas pedras, aquilo tudo, loura, de olhos azuis, quer dizer, não tem nada que ver com índio, né? Um tipo de inglesa, né? E está fazendo compras que levam uma criancinha na mão. Por que é que uma mulher se veste de índia quando o lugar não é de índios? Quando não tem nada que ver com índios, quando ela não é índia? É de extravagância, de gagueira. Pouco depois passa um homem vestido de cowboy. Não é cowboy, esse homem é um médico, por exemplo. Por que ele resolveu vestir-se de cowboy? Porque aquela manhã ele não esqueceu com a ideia de se vestir de cowboy. Aí vestir-se de cowboy facilita o exercício da profissão em nada. Por que é que ele fez? De gagueira. Ele está afrontando o bom senso dos outros. Passa pouco depois, um se veste, por exemplo, de guerreiro medieval. Vem com aquela armadura, com aquela coisa, pelo meio da cidade. Por que aquilo? Porque ele teve vontade. No que é isso? É uma agressão. É uma agressão o quê? Ao bom senso. É uma agressão à lógica. É uma agressão à boa ordem das coisas. Que proíbe de a gente fazer assim. Porque a lógica mostra que cada um deve se vestir de um modo razoável, de acordo com sua situação, de acordo com suas funções, etc. Outra maneira de agressão são os modos. É a linguagem. Usar palavras que absolutamente não tem relação com o seu sentido. Por exemplo, a palavra bicho. Falar para o outro totalmente, ó bicho, vem cá, bicho, você viu fulano? Bicho, não sei o que, não é bicho. É gente, por que vai tratar de bicho? É a mesma coisa que se nós víssemos dois burros conversando, se tratando de homens, né? É uma coisa fabulosa, né? Nós cairíamos de costas, né? Assim, dois homens que conversam chamando de bicho, usando palavras, linguagens, expressões esquisitas. Qual é a razão de ser disso? São coisas que são postas pelo comunismo para abalar, para comunicar um ar de loucura ao mundo de hoje, um ar de desmazelo, um ar de relaxamento, dar a todo mundo a ideia de que o mundo de hoje está acabando, de que o mundo hoje está se desengonçando e que a civilização baseada no raciocínio não tem mais razão de ser. Esta é a ideia que domina eles. A civilização baseada no raciocínio não deve existir, nós devemos ter a civilização da fantasia, ou seja, a barbárie, ou seja, o hipismo. Então, quando os senhores observam em torno de si, os senhores notarão o seguinte, que continuamente os costumes em torno dos senhores estão mudando. Quando os senhores prestarem atenção, os senhores notam que cada vez que muda um costume, ele muda no sentido de alguma coisa meio maluca. Nunca os senhores verão uma coisa que muda e que a gente vai dizer, olha, mas que coisa bem achada, que razoável, que inteligente, que bonito. Não. É sempre uma coisa mais amalucada, mais doida, mais irracional, mais sem razão de ser, que vai estabelecendo. Eu me lembro algum tempo atrás, por exemplo, foi lançada uma moda, não sei se chegou até os lugares onde os senhores moram, mas uma moda de usar uns óculos enormes, quase do tamanho de um pires. Para que aquilo? O campo visual de um homem é um campo limitado. Para que carregar por cima do nariz um peso daqueles dois vidros enormes? Uma armação que pareceria feita por um elefante. Para que aquilo? Se não tem proporção com o tamanho da cara humana, nem com as exigências estruturais e fisiológicas do rosto humano. É só porque não é razoável que se faz. É assim que se faz porque é uma gagueira fazendo. As coisas malucas são aquelas que devem ser feitas. Os senhores, então, têm uma verdadeira invasão da maluquice. Uma verdadeira invasão da doidice. Que vai penetrando e que vai transformando toda a humanidade. Invasão esta que é soprada pelos comunistas para deteriorar o mundo ocidental. E que é uma invasão que vem a partir dos grandes modistas, a partir dos cinemas, a partir das revistas, a partir da rádio, da televisão,
muito frequentemente financiadas pelos comunistas. É um processo de deterioração, de corrosão do mundo ocidental. Para quê? Duas razões. Primeiro, porque uma civilização assim não produz heróis. Ela é derrubada pelos exércitos comunistas com um peteleco. E em segundo lugar, porque os homens assim vão se tornando parecidos com os hippies. Vão se tornando a maneira dos hippies. E o movimento hippie acaba dominando completamente o Ocidente e dominando segundo os moldes comunistas. Quer dizer, fazendo dos homens ocidentais verdadeiros anarquistas. Onde o comunismo quer chegar, como nós já vimos, é a anarquia. Esta é a revolução que a todos os momentos, quase por todos os jornais, quase por todos os rádios, quase por todas as televisões, quase por todas as modas, vai se insinuando, se introduzindo. Um dos corolários dessa revolução, um dos traços integrantes, melhor, dessa revolução, é o nudismo. Os senhores sabem que os grupos hippies promovem grandes concentrações nudistas. Os senhores sabem que o ideal deles é o nudismo. Pois bem, os senhores prestam atenção nas modas, as modas vão caminhando cada vez mais para o nudismo. Há 20 anos atrás, não se concebia um rapaz que não andasse de paletó, gravata, camisa com colarinho, com gravata, etc. O paletó foi caindo de moda. A camisa vai se tornando cada vez mais transparente. Depois foi se tornando cada vez mais curta. As calças vão encurtando e em muitos lugares os homens já usam shorts. Os senhores estão compreendendo que encolher chega até a tanga. E quando chegar a hora da tanga, a tanga cai. Porque há um movimento de destruição do vestuário gradual, que se observa do homem e observa da mulher também. Todos os trajes femininos só mudam para a tendência do nudismo. Os senhores vejam, por exemplo, há algum tempo atrás introduziu-se a mini-saia. O que é uma mini-saia? É uma saia que está mais próxima da nudez do que o tipo de saia anterior. Agora vem o short. O que é o short? É o que restará da saia quando não usarem mais a mini-saia. Mas o movimento não para. E haverá um momento em que acaba o short. Quando acabar o short, o que é que tem? Tem o nudismo. O que é uma preparação para o hipismo. Então os senhores estão em presença de duas coisas distintas. Em primeiro lugar, é o movimento hippie propriamente definido como tal. Os que deixam o mundo atual e vão ser hippies. Mas, em segundo lugar, há um impulso comunicado ao mundo atual, de fora para dentro, disfarçadamente, para que ele gradualmente faça o mesmo itinerário que os hippies vão fazendo depressa. Há uma hippificação lenta do mundo atual, ou seja, uma deterioração lenta, mas inexorável, gradual, a todos os instantes, de todos os modos, uma deterioração do mundo atual que caminha no mesmo sentido que dos hippies. E nós temos, portanto, uma comunistização do mundo. O que achar deste fenômeno que eu acabo de descrever? Para quem é católico, apostólico e romano, para quem sabe que a lei de Deus foi dada uma vez por Deus a Moisés no Sinai e que nunca mais mudará, para quem sabe que além dessa imutabilidade da lei de Deus, existe uma igreja infalível que interpreta a lei de Deus e a mantém invariavelmente para ser obedecida por todos os homens, por quem sabe isto, o hipismo é o oposto da lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, a moral católica, nos ensina que o homem deve ser guiado pela razão. Que a luz que Deus deu a cada homem para ele se orientar é a razão, é a inteligência. Que a inteligência do homem, bem usada e apoiada pela fé, conduz à religião. E que a religião orienta a inteligência do homem. Que a religião indica ao homem deveres para cumprir. Que esses deveres às vezes são duros, às vezes são austeros, mas que o homem não passa de um bárbaro, não passa de um bruto, não passa de uma fera, se ele não se habitua a cumprir os seus deveres.